prazer receber aqui os interessados no nosso MLG para essa primeira sessão de informação. Eu vou contar um pouco do espírito do curso, aí depois a Michele vai contar mais da parte programática, e mais do que isso, que eu acho que a coisa mais importante é você conversar com as pessoas que estão hoje no programa. Acho que não tem ninguém melhor do que contar um pouco, dar um testemunho do que o programa, do que as pessoas que hoje frequentam o nosso programa. Vou contar um pouquinho do MLG. O MLG era um grande sonho do CLP. Logo que a gente começou os primeiros cursos do CLP de liderança, a ideia era investir nas pessoas que têm uma postura em governo muito importante na parte de execução, na parte de funcionários de carreira, secretários, mas que ainda, evidentemente, não estão nos cargos que a gente chama de prefeito, governador, etc. É preparar as pessoas que estão executando e implementando as grandes mudanças. E isso é muito importante, porque algo que o CLP considera fundamental para o fortalecimento das instituições democráticas é investir no servidor público, é investir nas pessoas que querem entrar na área pública e querem fazer carreira na área pública. Acho que não existe país que tenha estabilidade institucional que tenha uma burocracia de má qualidade. Então, investir no funcionário público é algo muito, muito importante. E nós encontramos que os cursos existentes nessa área, eles são muito focados no aspecto técnico das coisas. Então você discute lá a lei de responsabilidade fiscal, lei orçamentária, mas não discute que é um grande drama da gestão pública, que é como fazer as coisas acontecerem. E o como envolve a parte da liderança, envolve essa questão da discussão de valores, envolve a discussão de prioridades, de saber fazer diagnóstico, de saber entender quais são as mudanças importantes de crenças, valores e comportamento que é preciso ser feito para que a gestão seja mais eficaz e eficiente possível. Essas duas coisas estão combinadas. E nos programas dessa área de gestão pública, nós vemos que falta essa parte, falta a parte da liderança, falta a parte da discussão de valores, de ética. E isso não é apenas uma discussão para dar um certo sabor no curso. Isso para o CLP é a essência do curso. A essência do curso está em como é que nós podemos viabilizar as mudanças importantes, transformadoras no país, sabendo lidar exatamente com a matriz técnica, das coisas que nós precisamos saber, as competências que nós precisamos ter para implementar, com essa parte de liderança. E liderar não é apenas uma postura do prefeito, ou do governador, ou do presidente da República. Todos nós lideramos todos os dias, nem que seja nós mobilizarmos ou convencermos ou persuadirmos as outras pessoas a fazerem as coisas de uma forma diferente que tem um maior impacto. E se nós não conseguimos criar essa empatia, mostrar para as pessoas por que a nossa atuação é importante, como ela pode ser transformadora, as pessoas acabam caindo na velha rotina do dia a dia de fazer mais do mesmo sem questionar as coisas. Isso empobrece a qualidade da decisão, isso empobrece a qualidade do diagnóstico e isso acaba engessando e distanciando o governo do cidadão. Então, o grande segredo, vamos dizer, do MLG é sempre tratar dos temas técnicos junto com os temas de liderança. Então, na programação do curso, vocês vão ver a grade, como é interessante. Sempre vai ter uma matéria, como a gente fala de ordem técnica, vai discutir orçamento, vai discutir coisas importantes, comunicação, equilíbrio orçamentário e tal, e aí nós vamos discutir a parte da liderança, a parte de ética, a parte de comunicação, a parte de negociação e conflito, porque tudo isso faz parte das ferramentas que nós vamos precisar no dia a dia para implementar as coisas. Então, o programa foi muito idealizado pensando nessas duas frentes. A segunda coisa muito original desse programa é a parceria que nós fizemos com Harvard, com a Escola de Governo, com a Kennedy School. Esse é um diferencial importante por duas coisas. Primeiro, porque a metodologia do CLP ela é muito basada na metodologia de Harvard. Então, quando você chega nos cursos de Harvard, e eu acho que é melhor do que eu dizer isso às pessoas que participaram do programa, você já chega pronto para receber aquele conteúdo. Não é uma coisa que te pega de surpresa na primeira vez. Um pouco da educação que a gente faz na educação executiva, você vai num lugar quase como uma experiência de descoberta, né? Você vai descobrir coisas novas. Aqui, lógico, você vai ter a experiência da descoberta quando chega na escola de governo, mas a gente vai preparando esse território ao longo dos primeiros 6 meses, porque é muito importante chegar com certo embasamento do que vai ser discutido lá, para que se possa aproveitar da melhor forma possível.
A segunda coisa importante da escola de governo é entender as referências internacionais, é poder conviver com pessoas que hoje estão à frente de trabalhos transformadores em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Por exemplo, o Data Viva, que é um instrumento que nós usamos muito para identificar essa capacidade do país exportar, no que o país é bom, o que ele pode identificar como suas melhores competências para disputar os mercados internacionais. Por exemplo, foi criado na Universidade de Harvard, na Escola de Governo, em parceria com o MIT, e hoje é um instrumento que nós usamos no nosso curso, é um instrumento que já foi incorporado em estados como Minas Gerais e que continua hoje sendo uma ferramenta muito importante, inclusive de embasamento para projetos específicos, agora que a gente está tentando fazer com desmembramento para cidades. Então, essa história de você ter a oportunidade de conviver com pessoas que estão assim na ponta mais avançada do que está sendo feito em gestão pública, em governo, em liderança, implementando soluções criativas em vários países, nós achamos que é uma experiência extremamente importante e inspiradora para trazer lições para o nosso dia a dia. A terceira coisa importante nesse curso é que é um curso que vocês não vão ter em nenhum outro lugar. Nós estamos preocupados aqui em passar a riqueza do conteúdo aplicado. Para nós o que interessa é como é que nós ajudamos as pessoas a resolver problemas em governo. Nós não estamos aqui interessados em grandes teses, no trabalho teórico, no trabalho acadêmico. Eu sempre digo, o MLG é um programa para quem quer resolver problemas na área pública. Quem gosta de pensar, formular políticas públicas, esse não é um curso para você. Eu acho que aí você tem que ir para a GV, para a USP, para outras instituições que são excelentes nessa outra parte de pensar e conceber. Isso aqui é um curso prático, é quem coloca a mão na massa, quem quer resolver, quem gosta, quem tem como maior prazer, não é tanto conceber, mas é fazer as coisas acontecerem. Então esse é um curso muito focado nessa área. Então as aulas requer leituras aprofundadas, discussão de caso, experiências de pessoas que passaram por essas dificuldades de implementar políticas públicas. Então nós vamos ter pessoas que hoje participam de governos como secretários, prefeitos, funcionários públicos. Nós temos consultores nos nossos cursos que hoje estão à frente de projetos estratégicos em governos municipais, estaduais e alguns até no governo federal. Então, esse é um curso muito focado para quem quer uma instrumentalização não só na capacidade de liderança, mas a capacidade técnica para resolver problemas na gestão pública. E, finalmente, eu diria que a coisa mais extraordinária nesse curso que nós descobrimos é a turma. É muito interessante ver como as pessoas aprendem com elas mesmas, como elas aprendem com o grupo. Na verdade, os professores são quase que os facilitadores. Acho que o maior aprendizado hoje do MLG, desde o início dessa primeira turma, são as pessoas aprendendo com elas mesmas, participando de trabalhos, se engajando em projetos conjuntos, buscando soluções inovadoras, a pluralidade, a diversidade de opiniões, riqueza de cada um, a experiência de cada um, compartilhando. Isso é de uma riqueza extraordinária e que foi uma das coisas que mais surpreendeu esse grupo em Harvard. Os professores de Harvard dizem assim, nós nunca tivemos um grupo de pessoas tão engajadas e tão participativas como esse grupo de brasileiros. Então isso foi... Você não tinha falado gente, eu ia falar para você, mas não sabe agora. Mas eles ficaram muito impressionados. Eles ficaram muito impressionados com esse grau de cumplicidade que existia no grupo. E o grau de cumplicidade existe porque as pessoas estão abertas para aprender uma com as outras, as pessoas estão abertas para trocar experiência, as pessoas estão abertas para mais do que trocar experiência, é tentar criar coisas inovadoras com ideias e conceitos que são desenvolvidas e que são despertadas ao longo do curso. Então eu acho que essas são as partes assim, mais interessantes do MLG para vocês poderem depois comparar aqui, evidentemente, com outros programas existentes. Então, eu acho que a Michelle agora pode dar informações mais específicas sobre o programa, né? E depois eu acho que é muito importante as pessoas que participam hoje do programa dar o seu testemunhal e a sua impressão do que é o MLG. Então, Michelle. Bom, gente, o meu trabalho é muito inspirador, realmente estar nesse como fazer isso. O Felipe contou qual é o propósito do MLG, por que esse sonho, e o meu trabalho é fazer com que isso aconteça, é ser
esse veículo, né, que ajuda vocês a implementar essas políticas. A única parte chata do meu trabalho é que eu geralmente tenho que falar depois do Felipe. Essa é a parte não tão legal. Não é? Vou pedir, Esther, você vai passando para mim, que parece que sumiu. Eu não vou focar muito na questão do CLP, aqui é para dar só um contexto, o que o MLG representa para o CLP, tá? O CLP é essa organização que a gente trabalha com essa capacitação, transformação de líderes públicos, para ajudá-los realmente a executarem essas políticas transformadoras, a fazerem a mudança na nossa gestão. E o MLG, ele está dentro da área de educação, que é a parte de capacitação e treinamento de vocês. É onde a gente tenta executar essa missão através dessa sedimentação de conceitos. Então tem as outras áreas, eu até convido vocês a entrarem no site do CLP, também nos contatarem, né? Aqui tem meu contato, tem a Luana também que está aqui, disponível, o próprio Felipe, para conhecerem mais do CLP. Hoje a gente vai focar em como o MLG ajuda a implementar essa missão. Pode passar, Esther. Esses aqui são alguns exemplos, só para ficar mais claro e didático o que cada área faz. E na parte de educação, a gente começou com cursos de curta, cursos customizados, e hoje a gente já tem a primeira turma que se forma em outubro e vocês esperam em agosto estarem com a gente. Pode passar. Aqui também é um panorama que a gente espera aumentar. Hoje a gente já tem inscrições de 9 estados, até atualizando o status, né, pessoal aqui, 9 estados inscritos, não é garantia que esses 9 estarão representados, esperamos ter 27, esse é o goal, inscritos e talvez cursando. E sempre buscar essa diversidade, porque na sala de aula, se todo mundo pensa igual a você, é bacana quando todo mundo pensa igual a gente, quando todo mundo concorda com o que a gente pensa, mas na verdade, você está só se divertindo, mas a transformação sua e dos colegas é quando tem essa troca, quando a gente é desafiado. E aqui é só para falar um pouco das nossas crenças, o que a gente tenta, que vocês, na verdade, sejam os multiplicadores dessas crenças depois de 15 meses. Então, pensa que a nossa promessa é transformá-los ao longo de 15 meses para que vocês levem à frente essas nossas crenças, vocês sejam esses multiplicadores. Pode passar. Vamos entrar agora no MLG, que é por essa razão que vocês estão aqui. Esse aqui é um resumo do curso, também estou disponível, não vou entrar em tanto detalhe técnico, mas são 15 meses, começa agora em agosto, a próxima turma, e termina em outubro. Significa que essas duas turmas vão se encontrar, tem 3 meses de sobreposição, e a gente acha isso super importante também, porque uma das razões do curso é que vocês sejam essa rede transformadora, né? E quando você está ali executando, você se sente muito sozinho às vezes, não é fácil. Então, além de vocês terem essa oportunidade, nós já temos 33 líderes dessa primeira turma, vocês também vão poder conhecer, e aí seríamos, se fosse 35, né, vamos imaginar 70 líderes e por assim vai ser uma rede, vai cada vez mais se fortalecendo. O curso tem 360 horas, é uma pós-graduação lato sensu, significa que você vai ter certificação pelo MEC. Para algumas questões, principalmente quando você trabalha no órgão público, eu sei que isso é uma coisa que importa, não é que para a gente certificação é o foco, mas eu sei que para algumas pessoas até negociar a participação no curso isso é importante, então eu queria ressaltar isso. Como que está distribuído isso? A ideia é com que vocês tenham esses encontros mensais para conciliar, principalmente quem vem de outros estados, mas mesmo quem está aqui, né, na Prefeitura de São Paulo, como a Joane, se você tivesse aulas, essa quarta-feira tem uma aula, na outra semana a gente tem outra aula, ia ficar impossível conciliar. Então a gente coloca em blocos para que essa negociação fique mais fácil e que a gente tenha maior diversidade na turma mesmo. Como que tá? Primeira semana intensiva em agosto, como foi ano passado, e mais 3 módulos. O 4º módulo é o próprio módulo internacional da Harvard Kennedy School, e esse módulo é mandatório, então tudo faz parte do pacote. Eu imagino que ninguém vai falar, não, mas isso que não quer ir para Harvard, acho que não existe essa opção. Mas eu já ressalto que é mandatório, né, de qualquer forma. E os outros módulos são de 2 dias e meio, então é sempre quinta, sexta e sábado. O próximo acontece amanhã, e eles estão entrando no 4º trimestre. Pode passar, Esther. Isso aqui é para vocês terem um gostinho de como a gente faz essa transformação, né, de como acontece.
O primeiro trimestre foi agosto e outubro, como o Felipe ressaltou, e até aproveito para chamar a atenção, vocês estão vendo que sempre tem a questão da liderança, que a gente trata, e uma abordagem mais técnica para ajudá-los a identificar os desafios que vocês têm que enfrentar, como vocês vão comunicar essa visão, então todas essas etapas. O segundo já acabou em janeiro, pode passar para frente. Harvard sempre ocorre no terceiro trimestre, e algumas pessoas vão me perguntar, mas por que não no começo? Acho que não no começo é bem óbvio, vocês não ainda têm a maturidade para realmente aproveitar e já terem sido provocados e incomodados o suficiente, e por que não no final, né? Se é a cereja do bolo, né? Que algumas pessoas podem imaginar. Porque no final também, se a ideia é que vocês façam a mudança e aproveitem, por exemplo, o TCC, a interação com os seus colegas para realmente fazerem essa mudança, tem certas coisas que se eu apresentar para você no final, na verdade você vai ficar até com raiva, você vai falar, pô, agora que você vem me contar isso, entendeu? Então a gente não quer segurá-los até, né, com essa expectativa até o final. Então é um momento que a gente acredita que vai ter um maior aproveitamento. Ainda dá para mudar muita coisa no seu TCC, eu espero que alguns até tenham reestruturado, né, algumas questões, porque aí realmente a gente pode dizer que a experiência de Harvard mexeu bastante e dá tempo ainda de mudar bastante coisa, né, Marcos? Não sei. Bom, amanhã oficialmente começa o quarto trimestre, em que eles vão ter essas 3 disciplinas. A gente está com bastante expectativa, né, porque acho que realmente são disciplinas que saem do que a gente vê nas outras escolas, não tem nada com viés tão técnico, então a gente está meio com uma expectativa de como isso vai mexer com os alunos e como é que vai ser pós. E finalmente está chegando, parece que está longe, mas em outubro tem as bancas, tem o TCC, e tem, né, fechando. Pode passar. Bom, aqui a gente está super aberto, no site tem dúvidas, tem meu cartão aí, então eu não vou me ater muito nesse ponto. Mas essas são as etapas do processo, no site tem o link para preencher o formulário, mandarem a carta de apresentação e a carta de recomendação. É importante que a carta de recomendação venha do e-mail institucional da pessoa que está te recomendando, superior hierárquico. Isso é uma questão que aparece muito corrente, tá? Então fiquem atentos a isso, porque senão a carta vai voltar e a gente vai falar, manda outra carta, que senão a gente não aceita. A entrevista é a fase final. Se você chegou na entrevista, já significa que você está bem próximo, já passou no filtro inicial. Então nem todo mundo vai passar pela entrevista, a gente espera que vocês que estão aqui cheguem lá. Só uma coisa, qual é o prazo? Acho que é importante. O prazo, a data. As inscrições vão até 31 de maio, tá? As inscrições. As entrevistas vão acontecer ao longo de junho. A primeira lista sai no dia 30 de junho e a segunda chamada, se houver alguma desistência. Então eu não recomendo que vocês esperem a segunda chamada, né, para não ficar depois, né, torcendo para dar tudo certo. Então a segunda chamada sairia no dia 15 de julho. Então coloquem 30 de junho como a data para vocês. Então até 31 para fazer a inscrição. Então entrar naquele link e preencher tudo, e mandar a carta e o CV. Agora pode passar. Esse aqui é uma fotografia dessa turma, né, no que a gente tem 7 estados, 33 aprovados. Tivemos 15 estados inscritos, até o momento a gente já tem 9. E claro que estado, tanto pelo debate, né, para incentivar para essa diversidade do curso é importante, mas claro que não vai ser um fator determinante. Pode ser no máximo um critério de desempate, que a gente quer ter essa diversidade na turma. Essa aqui também é uma foto das inscrições, daqueles 103 inscritos que a gente colocou lá. Então a gente tem muitas áreas, principalmente do pessoal de planejamento e de educação. E a gente espera também que algumas outras áreas que estavam mais tímidas aqui, que é saúde, né Felipe? Ele vai reforçar isso para acontecer, área de saúde, área de infraestrutura e transporte, que também estejam representadas, né? Porque a mudança não acontece só com o pessoal de educação, embora eles tenham um papel importante. Acontece? É isso aí. Muito, é boa parte. Não, tem um pouquinho mais dos outros, ajuda, né? Então, bom, pode passar. E só falar da divisão dos setores também, tem pessoas do setor privado, acho que vale a pena. É verdade, é muito importante. Ali a gente dividiu em 3 setores, tá? Para não também ficar uma quebra direta. A gente quer
né, porque a gente fala muito um curso para gestores públicos, para servidores, claro, que esse é o principal foco do curso, a gente tem muitas pessoas, principalmente na área executiva, dos governos, mas não é o único, muito pelo contrário, a gente não quer 35 alunos só da área pública, a gente quer pessoas que tenham interface, as políticas públicas não acontecem só daquele lado do balcão, tem que ter essa discussão. Na nossa turma nós temos pessoas da academia, temos pessoas da iniciativa privada, até citar a Márcia, que ela é diretora de HelpGov da GE, e que ela esquenta bastante o debate, então é importante sim. Então se você não é um servidor público, não fala, ai meu Deus, eles não me querem, muito pelo contrário. Dependendo do que você faz, a gente quer muito, tá? E até pessoas do terceiro setor, de ONGs, que estão ainda, vamos dizer assim, subrepresentadas. Pode passar. A gente tem essa estatística de 11 mulheres e 22 homens, que, se depender de mim, vai inverter. Tá? Onde está azul vai ficar verde. Esse aqui já está mostrando. Isso aqui vai inverter. Onde está verde vai ficar azul, onde está azul vai ficar verde, tá? Didaticamente, é isso aí. Meio pelo menos. Exato. Né? Tem que ter a cota. Exatamente. Cota de 2/3. Já viu isso? Exatamente. Exatamente. No planejamento. Né? E aqui é a estrutura, como ficou depois de passar por todo aquele processo, quem são os nossos alunos. Então, a área de planejamento e educação, por enquanto, parece que estão mais comprometidos com a mudança, mas a gente quer, espero que estejamos errados e vemos que as outras áreas também têm interesse, que esse ano vai mudar e vai ficar ainda mais diverso, né? Vamos lá, pode passar. Vamos entrar em Harvard, que eu acho que muita gente se interessa em saber. Essa é a foto do último dia, é uma experiência muito forte, intensa, transformadora, que chacoalha com todo mundo, mas essa foto do último dia, todo mundo estava bem, estava feliz, né? Foi intenso. Mas é porque a gente estava no ar-condicionado. No ar-condicionado. Estava bom. No aquecimento. No aquecimento. Foi o primeiro ano dessa turma, o primeiro ano do MLG, afinal de contas, né? A primeira experiência em Harvard. Inclusive, até aproveitar para ressaltar, a gente colocar que é a primeira turma de brasileiros em Harvard. Eles têm 3 grandes áreas na Kennedy School, né? Você tem tanto o MPP, o MPA, que são os cursos de 1 ano até 18 meses, é o master deles. Você tem os cursos de Executive Education, que são aqueles cursos que você tem pessoas de empresas, de governos, que eles fecham pessoas de vários países, que você entra no site e pode se inscrever, né? 1 semana, 1 mês. E tem uma área, que é uma área pequena, que só trabalha... Na verdade, nesse momento, eles só têm 11 cursos, que eles falam que são os cursos customizados. Cada curso é feito em parceria com o país. Esse é o primeiro ano, foi o primeiro ano, que o Brasil esteve representado através do MLG. Então, nós somos hoje, vamos dizer assim, a perninha brasileira em Harvard. É um interesse mútuo, eles também querem conhecer mais, tá junto, tá acompanhando essa troca. Então, eu acho que foi um ganha-ganha incrível. Então, para dizer que meus alunos que estão aqui, né, muito bem, porque a gente, como o Felipe colocou, representamos muito bem o Brasil, lá em Harvard. Então, essa é a ideia. Esse uniforme não vem escrito, você tem que comprar na lojinha, tá? Não ganha o Harvard. Do par de vasos. Apesar do par de vasos, não ganha isso. Essa é uma foto emblemática, porque estava um pouco frio esse ano em Boston, em fevereiro, né? Estava um pouco frio. Algumas pessoas nunca tinham visto neve na vida, e eu acho que pelo menos nessa parte, né, já check the box, né? Já está visto. E foram os professores renomados. Acontece sempre no terceiro trimestre. O que quer dizer isso? Dependendo do calendário dos professores, da própria Kennedy School e do nosso, a gente faz algumas alterações. Então, esse ano foi em fevereiro. No ano que vem vai ser em abril, que é no final do terceiro trimestre. Então tem um ajuste, mas tem que ser no terceiro trimestre. Pode passar, Esther. Esse aqui é a grade horária que eles tiveram. Foi bastante puxado. Esses foram os professores, né? Foram 40 horas. Então era desde as 15 para as 8 da manhã até as 6 da tarde. E ainda a gente teve alguns eventos à noite, todas as noites. Então foi uma semana intensiva. Mas todo mundo saiu bem. As avaliações do primeiro trimestre, e agora a gente está já calculando as próximas avaliações, que eu espero que eles façam até sábado. Né? Já,
para indicação. Então a gente acredita que algumas pessoas estão sentindo que a mudança já está acontecendo e elas vão conseguir levar essa missão que a gente prometeu para eles em 15 meses. Pode passar. E aqui encerrando mesmo a parte do como a gente faz essa transformação, e agora eu convido os meus alunos para fazerem a real propaganda aqui do curso. Pedi para começar porque vou ter que ir rapidinho, então me pediram um roteiro para fazer uma apresentação pessoal e por que eu fiz o curso, e eu vou finalizar com quais os benefícios que eu senti. Eu fiquei um pouco assim porque o Felipe já falou quase tudo do que eu tinha escrito, mas eu vou passar um pouco de exemplo. Eu sou o Marcos Silveira, eu sou formado em gestão pública pela FGV e trabalhei em consultoria desde que eu tenho 18 anos. Eu entrei na GV, fui trabalhar com a consultoria júnior pública e eu sou um bicho meio estranho porque minha mãe não sabia o que fazer comigo, porque eu tinha 6 anos, eu via programa eleitoral ao invés de ver desenho. E aí ela falava, mas o que eu faço com esse moleque, né? E aí, por esse sentimento de gostar muito de governo, uma atração natural, governo, política, eu acabei seguindo esse caminho. E me encontrei na área de consultoria porque o governo, o impacto que ele tem para melhorar a vida de muitas pessoas é enorme, e trabalhando com consultoria eu vi que eu conseguia ter esse impacto ainda mais multiplicado trabalhando com vários governos. E aí então eu trabalhei na Macroplan durante muito tempo. Macroplan é uma empresa de consultoria em gestão pública e planejamento. E aí na Macroplan eu assessorei alguns governadores, alguns prefeitos, alguns secretários. E aí peguei uma experiência muito boa da parte prática, mas também da parte teórica, tendo que estudar, fazendo transformação pela via da consultoria. E aí eu acabei entrando no MLG, e eu entrei no MLG para trabalhar, eu não entrei para estudar. Deixei isso bem claro, tanto que eu coloquei nas minhas cartas que eu queria conhecer o professor Hausmann, eu queria conhecer melhor o DataVivo, eu tinha o meu projeto, e queria apresentar para ele esse meu projeto. E depois, isso aliás eu não contei, depois que eu vi que a Joane estava na segunda lista de chamada, eu falei, nossa, eu já queria ir atrás da Joane pela experiência de Foz do Iguaçu. Então, vou fazer a coisa acontecer com a Joane também. E aí, com esses dois objetivos, de tirar a minha empresa do ar, Datapedia, e de ser uma referência, ter conhecimento na área da educação, eu trilhei meu caminho no MLG. No Datapedia, hoje é uma empresa, eu sou empresário, e trouxe grandes benefícios por causa do MLG. Uma das professoras do curso, que é a Patrícia Tavares, é minha sócia. Eu consegui... o professor Humberto foi um dos primeiros professores que ofereceu uma proposta de trabalho do Datapedia para o Itaú, então ele foi um promotor de venda, consegui ganhar uma ajuda aí. Eu consegui ganhar uma ajuda da Sandra Beth, que foi coaching minha, ganhei um coaching de graça dela. Apresentei para o Ricardo Hausmann a plataforma, e ele está apoiando a plataforma agora, o Datapedia. E aí, durante o processo também, pelo Datapedia, a gente foi semifinalista do Prêmio Jovens Inspiradores da Veja 2014. E foram todos os benefícios que o MLG simplesmente me catapultou. Na outra parte de educação, junto com a Joana, a primeira coisa que eu fiz foi inscrever o caso dela de Foz do Iguaçu no Prêmio de Serviços Públicos da ONU. A gente fez isso junto, e passamos por uma segunda fase, não acabou não passando no processo deles, mas a gente tocou a coisa e isso foi muito bom para depois, inclusive eu acho que vai ser o tema de TCC dela. Então a gente consolidou muita coisa, então foi excepcional.
Acabei entrando na rede da Arimax, que é a organização que paga metade da minha bolsa. Eu tenho uma bolsa de 50%, metade da minha matrícula. Entrei na rede da Fundação Lehman, de Talentos da Educação, e aí via contato da Carol. E em 2015 eu fui selecionado para entrar nessa rede de talentos e acabei sendo selecionado também para entrar na rede da Fundação Estudar, um projeto que eles têm agora de apoio para empreendedores que estão trabalhando com a área de educação. Então, você viu quanta coisa, né? Uau. E foi uma experiência excepcional. Como benefícios, aí por último, pontuo 3 benefícios excepcionais. O curso MLG ele tem um diferencial incrível para complementar a parte técnica e a parte pessoal, e isso faz muita diferença, não importa se você está em governo, está fora dele, está atuando em ONG, ou dentro da sua família, em qualquer situação você vai estar preparado tecnicamente e pessoalmente, com seus valores muito bem alinhados, sabendo trabalhar muito bem as situações. E de fato desenvolve as habilidades, desenvolve as nossas competências. Você não vai ficar lá estudando, lendo livro. O negócio é fazer, é trocar com um grupo e tudo mais. E você tem um conhecimento de altíssimo nível. A gente lê Aristóteles, as leituras do Felipe eu sou fãzaço. Então ele passa Aristóteles, ele passa Viktor Frankl, que era um livro que já estava na minha lista há muitos anos. Eu achei o melhor livro que eu li ano passado, Em Busca do Sentido. A gente tem o Fukuyama, uma técnica assim, excepcional de leitura, o Douglas North, alguns prêmios nobres, e novas correntes de pensamento que são excepcionais, do tipo a Esther Duflo, Thinking Fast and Slow, todo o pessoal que trabalha com data viva, a gente pega também essa literatura. Então, a parte de conteúdo é assim, excepcional. Segunda coisa que teve um benefício fantástico é você estar na Disneylândia da gestão pública, que é Harvard, a Kennedy School, simplesmente sem palavras, assim, é único, e para quem estuda e gosta é um sonho, uma realidade. E por último, você tem um santuário de gestores públicos. Você tem uma relação de confiança, você forma amigos e uma rede que é simplesmente sensacional. Na gestão pública é uma profissão difícil, você tem pouca gente para trocar ideia, para empreender, para conhecer as coisas, e lá a gente tem o nosso santuário que recarrega a gente de energia, de fato. E aí um ajuda o outro, um levanta a bola do outro, um trabalha com o outro. E esse é o grande diferencial, esse acolhimento das pessoas e da rede que a gente construiu. E aí eu faço questão de falar para vocês que esse acolhimento não vai ser da primeira turma. Agora vocês estão ferrados, porque esse curso é meu também e eu vou fazer a diferença para formar os melhores gestores públicos do Brasil. Eu falo isso porque uma experiência que mudou minha vida foi ir para Catanduva. E eu fui numa escola pública e vi duas jovens de 18 anos que elas se prostituíam de R$2 a R$5. E às 8 da manhã a gente foi para essa escola e R$2 era uma pedra de óxido e R$5 era uma pedra de crack. E eu não quero contar essa história nunca mais na minha vida, porque o Brasil não precisa disso. Então, essa é a mensagem que eu tenho para dar para vocês. Obrigado. Não, eu vou dando a pauta. Mas é que se o Marcos tem que... Oi, gente. Nem sei se precisava 3 falarem, né? Porque aí, depois do Luiz Felipe e do Marcos, acho que fica muito parecido, porque a turma é muito integrada e a gente pensa bastante igual. Mas no meu caso, eu sou Maria Carolina Pazeto. Eu sou
psicóloga mineira e eu fui trabalhar no setor público porque eu queria mudar o mundo. Então, na verdade, eu sabia que a educação era um caminho para essa transformação e, por isso, eu caí de paraquedas no governo de Minas em 2013. Então, não tinha nenhum interesse específico em setor público, tinha na educação. E aí eu fui trabalhar com gestão de projetos, então era uma experiência que eu tinha, só que totalmente voltada para mercado. E aí, depois de 2 anos lá, eu senti a necessidade de entender mais o setor público. Eu estava terminando uma pós em gestão de projetos na Fundação Dom Cabral, muito legal, aprendi bastante, mas eu já não estava aguentando mais falar de dinheiro, falar de empresa, falar de mercado e não ter nada específico para o setor público, no sentido que tinha muita gente, e lá em BH, tinha muita gente da cidade administrativa, do governo de Minas, que estava nessa pós, e acredito que sentia um pouco a mesma coisa que eu, que era essa falta de falar de tantas coisas legais que a gente tinha no setor público, e ainda mais no governo de Minas, falar de gestão de projetos ia ser super tranquilo, mas não, era totalmente focado os professores para o setor privado. E aí apareceu essa oportunidade, no sentido que a Fundação Brava era parceira do projeto que eu trabalhava em Minas. Eu trabalhava na Secretaria de Educação com um projeto de alfabetização. E aí meu chefe foi muito insistente em eu tentar e em estar entre esses líderes aí que transformariam a gestão pública. Eu achei talvez um pouco cedo, achei que eu não tinha talvez o perfil. E é legal que na nossa turma a gente tem caso de tanto de pessoas muito experientes que achavam que já teriam passado do perfil, e no caso eu também cheguei a pensar o contrário, que talvez eu ainda estaria um pouco nova de experiência assim no setor público para estar com eles. Mas eu fui, fiz, e muito pelo interesse mesmo, pela causa de transformação, de mudança. Acho que o convite é muito apetitoso nesse sentido para quem tem esse desejo mesmo. E aí passei por todo o processo, mas aí veio outra dúvida, né? Lá em Minas eu era de um cargo em comissão, então eu sabia da possibilidade desse cargo acabar com a mudança, transição de governo. E aí veio a dúvida: nossa, será que eu já vou me comprometer com os compromissos, né? Estou acabando uma pós agora, o investimento é alto no sentido até de tempo, de dedicação. Então, será que eu vou me comprometer com isso, sendo que eu não sei como que vai ser meu 2015? Só que aí eu resolvi pensar o contrário. Eu falei, não, com o MLG eu vou construir meu 2015. Então, eu tô indo para lá, eu vou ter 6 meses de curso, de contato com pessoas diferentes, com uma bagagem legal, e vão me ajudar a construir meu 2015, porque eu tinha certeza que eu quero trabalhar com gestão pública para o resto da vida e com educação. E foi isso que aconteceu. Então, assim, é muito legal ver o Marcos falando, e eu acho, Michele, que nessa pesquisa, a próxima também pesquisar um pouco dessas transformações, porque na nossa sala a gente sabe de muita gente que passou por mudanças, e é isso. Então, assim, em 9 meses, né, quantas mudanças aconteceram e quantas foram catalisadas pelas instituições que estão por trás do MLG e pelas pessoas que compõem o Master, né. E aí, então, aconteceu, pelo curso eu comecei a fazer contato com o pessoal de educação, então a gente ainda, né, teve a sorte de fazer um grupo bem bacana com o pessoal de educação. E hoje eu estou aqui na Secretaria de Estado de Educação, eu trabalho no escritório de projetos aqui, e por causa disso, então eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e sem contar as outros contatos, o quanto eu aprendo, assim, eu sinto, no começo eu era uma esponja mesmo, de sugar muito conhecimento, então para mim é um prazer. A Joane, eu conheci ela uma semana antes, como palestrante, o que a gente quer ser, de exemplo de transformação, de educação. Aí na segunda eu chego na aula e sento do lado dela. Eu me senti muito chique. E aí do mesmo jeito com o Paulo, que era o secretário do Paraná. Então, assim, pessoas referências pra gente na educação, mas também nas outras áreas. Então,
É um aprendizado muito bacana, uma rede de contatos muito forte e de contatos não só profissionais como para a vida mesmo. A questão de Harvard, acho que nem se fala, então era um sonho já de ter essa experiência internacional que foi potencializada também pelo MLG. E é isso, assim, eu acho que o contato é muito importante, então por isso que a gente também tem muito carinho de estar aqui, de falar com vocês, de se colocar à disposição, porque a gente quer que isso continue e acredita que essa troca na turma é muito importante, então as pessoas que quererem mesmo fazer parte disso, porque os professores vão estar aqui para fazer parte deles, de compartilhar conhecimento, de facilitar essa dinâmica, mas a gente precisa de uma turma legal para continuar isso, né? E a gente acho que tem expectativas de primeira turma, de pensar em contato, alumni, porque acho que a gente vai virar uma família só, então a gente tem muita expectativa nessa próxima turma, até um orgulho assim de ser primeira turma e de ver isso continuar, porque a gente fica pensando em outubro já sofrendo de parar de conviver e de se encontrar, então a gente espera estar muito próximo aí. Acho que é isso, obrigada. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, eu queria assim, me apresentar rapidamente. Então, eu sou Joane, eu estou morando aqui em São Paulo há exatos 2 anos e meio. Eu sou do Sul, logo vocês vão perceber pelo sotaque, então não adianta disfarçar. Eu sou VIP, vim do interior do Paraná. Eu e o Mário Sérgio Cortella. Eu e o Mário Sérgio Cortella. Mas enfim, eu sou professora da rede pública de Foz do Iguaçu, professora concursada. Em Foz eu tive a oportunidade de ser professora de sala de aula, ser supervisora, diretora de escola por muito tempo, diretora de departamento na Secretaria de Educação e, por último, secretária de Educação. Como secretária, eu fiquei desde início de 2008 até 31 de dezembro de 2012. No mês de dezembro, eu recebi o convite do prefeito Fernando Haddad, recém-eleito, para eu vir trabalhar aqui em São Paulo. Então eu vim, enfim, ter uma experiência bacana aqui em São Paulo, mas eu quero dizer que conheci o CLP durante o período que eu era secretária de Educação. Então o CLP fez o convite para o prefeito de Foz do Iguaçu. Na verdade, o CLP chamou vários prefeitos e vários secretários de educação, porque a ideia do CLP é que, acertadamente, que não adianta você impactar só o secretário, você tem que ter também uma sensibilização para o prefeito, para que ele realmente entenda a importância da educação. E ele chamou vários municípios, Foz do Iguaçu foi o município que veio. Então eu vim à época com o prefeito, participamos do encontro e foi excepcional essa nossa participação, porque esse encontro do CLP, ele oportunizou que nós em Foz do Iguaçu pudéssemos direcionar o nosso trabalho. Eu lembro muito bem das palavras do Felipe quando ele falou: tem que ter foco, tem que ter direcionamento, tem que saber aonde está e saber aonde quer chegar. E o Felipe não sabe disso ainda, mas o material que nós utilizamos, que nós recebemos aqui em São Paulo, eu utilizei várias vezes em Foz do Iguaçu na reunião com os diretores. Inclusive eu já tinha uma fala para usar o exemplo de que a gente está em Foz do Iguaçu, para ir até Curitiba é um trajeto, que é a BR-277, movimentada, tem acidente, tem pedágio caro, tudo. A gente pode ter inclusive a tentação de alguém falar: mas tem as estradas da Argentina, enfim, que são fáceis, mas nunca vai chegar a Curitiba. Então assim, isso a gente utilizou várias vezes durante as nossas reuniões com os diretores. E aí, a partir desse conhecimento que nós tivemos aqui em São Paulo, quando eu vim, fiquei sabendo do MLG, eu falei: tô dentro, vou tentar, enfim, porque é extremamente importante, principalmente quem vem da área da educação, estudar sobre gestão, estudar sobre liderança.
Nós temos hoje um movimento contrário. Então hoje nós temos muitas pessoas que falam que tem que ter o gestor na área da educação para fazer as transformações. E eu faço um movimento exatamente oposto. Então eu sou uma educadora, professora de sala de aula, conheço a realidade da escola e estou na gestão. Então é um trabalho assim extremamente interessante. E levando em consideração isso, eu trouxe um pouquinho daquilo que a gente fez na Foz do Iguaçu para socializar. Assim, nada muito extenso, mas eu acho que vale um pouquinho a pena para a gente ver o que foi feito lá na cidade. Bom, enfim, Foz do Iguaçu é uma cidade cuja rede tem 20 mil alunos matriculados no ensino fundamental e no pré-escolar, tem mais 6 crianças na educação infantil, que são os centros de educação infantil, e ainda tem atendimento nos centros de convivência. O centro de convivência nós implantamos e ele é muito parecido com os CELS, que temos aqui em São Paulo. Pode passar. A partir desse encontro que eu falei que nós fizemos aqui em São Paulo, nós definimos que nós teríamos 3 eixos de atuação lá no município. Então, um eixo que falava da infraestrutura, um eixo que falava da ação pedagógica e um eixo ainda que falava do fortalecimento da gestão escolar. Eu gosto de ressaltar que esses eixos, eles foram construídos por nós, na Secretaria de Educação, junto com a equipe que trabalhava. Então nós não tivemos a ajuda de uma consultoria externa. Então não é algo de alguém que veio do processo externo ao nosso educacional e fez uma sugestão. Então nós construímos a partir das nossas demandas, a partir inclusive daquilo que foi muito dito em Harvard. Harvard, assim, todos os depoimentos aqui deram conta de falar isso, mas Harvard tem uma pegada que é muito séria, que é de realmente valorizar aquela pessoa que tem know-how, valorizar aquela pessoa que é capaz de fazer, mas sobretudo valorizar aquela pessoa que conhece. Tem um exercício lá em Harvard que foi passado para nós, muito interessante, que eu acho que vale a pena socializarmos. Um professor, ele deu uma atividade para a gente, separou em grupo, nós tínhamos os trabalhos em grupos, e ele chegou e falou, olha, vocês têm um desafio, numa determinada cidade, uma empresa que está fechando as portas, ela é uma cidade toda que tem vocação para o surf, mas a empresa está fechando as portas, a exemplo de várias outras. Vocês são consultores e vocês vão dizer o que precisa ser feito para que essa empresa não vá à falência. E aí surgiram ideias maravilhosas, assim, uma pessoa com depoimento melhor, uma ideia melhor que a outra. E aí o professor falou assim, nossa, mas vocês são bons mesmo, né? Não é à toa que vocês estão em Harvard, vocês não conhecem a cidade, vocês não conhecem nada de surf, vocês não sabem o que está acontecendo lá e vocês têm ideias excepcionais, têm as soluções. Então isso tudo para dizer que realmente tem que valorizar a pessoa que tem know-how, assim, valorizar o know-how da pessoa, valorizar o conhecimento da pessoa, mas valorizar sobretudo aquilo que ela já é experimentada. Pode passar. Bom, aqui no primeiro eixo, eu não vou entrar muito em detalhes, mas enfim, essencialmente, nós demos conta de mudar a rede em termos de infraestrutura física. Tem uma discussão muito grande que o prédio, enfim, não é determinante no processo de melhoria da educação. Mas o prédio é importante também. Não dá para você imaginar que você vai ter uma educação de qualidade se as crianças não têm minimamente um espaço adequado, né? Então nós reformamos, nós compramos ar-condicionado para todas as salas de aula. Quem conhece Foz do Iguaçu sabe que é muito quente. Laboratório de informática que não tínhamos também. Pode passar. Aqui alguns exemplos, tá? Como estavam os espaços antes e como ficaram. Pode passar. Aqui mais um pouquinho, como estava e como ficou. Assim, nós tínhamos ainda escolas de madeiras, nós construímos novas. Pode passar. Aqui um outro exemplo também. Acho que tem mais um. Pode passar. Aqui também um exemplo bem gritante, a Escola Ponte da Amizade. No segundo eixo, nós tratamos de cuidar muito das questões pedagógicas. Então, seminário, formação continuada, estabelecemos um prêmio professor Paulo Freire, que é para valorizar a prática pedagógica, a prática docente de sala de aula. Estabelecemos Olimpíadas, que nós chamamos do saber, da arte, do esporte, para valorizar também, porque a gente fala em Olimpíadas, a gente sempre fala da criança que tem habilidade para o esporte. Mas nós temos crianças que têm outras habilidades que a gente precisa valorizar também. Então foi um trabalho bacana. Pode passar. Aqui ainda, concurso para professor. Vocês vão falar, mas por que concurso para professor? Porque a gente fez um concurso para professor diferente dos concursos tradicionais. Então o professor, além do conhecimento teórico, ele precisava dar aula para uma banca, que foi um concurso determinante. Eu falava o tempo todo, a gente precisa ter professor que saiba traduzir o conhecimento. Não dá para ter professor que simplesmente domine as teorias
de aprendizagem, mas não saiba traduzir esse conhecimento para as crianças. Então os professores, eles literalmente deram aula para uma banca, na banca estavam professores universitários, e vou lhe dizer, Felipe, foi o melhor grupo de professores que Foz do Iguaçu já teve. Professores excepcionais, todos os diretores das escolas elogiavam muito os professores que vieram até nós. Então, foi um trabalho interessante aqui. Pode passar? Pode passar aqui no fortalecimento da gestão escolar também. O programa FICA é um programa que ajudou muito nesse trabalho, que é um pouco do que a gente quer mostrar que é possível. Eu trago exatamente um exemplo prático de que é possível transformar a educação. Então nós tínhamos aqui aprovação em 2001, 82%. Em 2011, 93%. No segundo ano, terceiro ano, 84%. Em 2011 foi para 97%. Terceiro, quarto ano, 90%. Em 2001 e em 2011 foi para 99%. Então o total aí de aprovação, 2001, 87%, 13% de reprovação, e em 2011, 97% de aprovação, 2% de reprovação. E isso sem implantarmos a chamada progressão automática, aquela que a criança simplesmente aprova, é aprovada de um ano para o outro. Então, mantendo o regime seriado, a gente conseguiu transpor aí, passar de 87% para 97% de aprovação. Pode passar? Aqui ainda só alguns exemplos de uma escola que em 2001 ela reprovava exatamente 44% das crianças. Ou seja, de cada 100, 44 crianças eram retidas no primeiro ano. A mesma escola em 2011 reprovou 5,8%. A mesma escola. E aqui outros exemplos. Então, a escola que em 2001 reprovou 34%, em 2011 não reprovou ninguém. 0% de reprovação. Pode passar? Aqui os dados de evasão. Eu estava falando do programa FICA. O programa FICA, ele chamava assistente social, fono e psicóloga. E essa equipe ia para dentro da escola, para identificar aquelas crianças que por algum motivo estavam faltando às aulas. E por conta desse programa nós conseguimos zerar a evasão. Então aqui em 2001, 259 crianças que evadiram, em 2011, 3 no primeiro ano. 606 no total contra 3 crianças. Então aqui o índice 0 de evasão. Pode passar? Aqui distorção idade série também, não vou entrar muito em detalhes, mas distorção idade série em essência, a gente entende como adequado a criança que tem 6 anos e está no primeiro ano. A criança tem 7 anos e está no segundo ano. Quando tem um índice diferente disso, a criança com 8 anos no primeiro ano, nós dissemos que tem uma distorção em idade série. E nós conseguimos reduzir muito essa distorção. Então aqui em 2003, 16%, isso está no Educacenso, e que em 2012, 6% no quinto ano de distorção. Lembrando ainda que Foz do Iguaçu recebe as crianças do Paraguai. Então esses 6% aqui que eu também achava muito, eu identifiquei todas as crianças que estavam fora da faixa etária e são crianças que vêm do Paraguai, já em idade maior, e aí vem para o município. Pode passar? E aqui o nosso IDEB, Eu gosto de falar um pouquinho antes de chegarmos aqui no IDEB. O IDEB em 2005 foi 4,2, em 2007 4,8, e aí nós conseguimos já em 2009 passarmos para 6,2. Então esse salto grande, ele ocorreu exatamente nesse período que o CLP chamou os prefeitos e secretários de educação para cá, entre 2007 e 2009. Depois de 2009 para 2011 nós também tivemos um salto de 6,2 para 7, só lembrando que o IDEB é o indicador nacional, que ele é responsável aí por mensurar a qualidade de ensino. Pode passar? Enfim, aqui só para a gente terminar os fatores importantes aqui para uma gestão. O comprometimento do prefeito, que é essa pegada importante do CLP, comprometimento da equipe, capacidade de realização, a capacidade da gente mergulhar nos problemas e ter foco. Aqui eu trouxe assim, de uma forma bastante resumida aquilo que a gente viu e que a gente vê o tempo todo aí no MLG. E só para concluir, acho que eu não quero repetir aqui o que os meus colegas já disseram, mas a gente tem essa diversidade dentro do grupo do MLG, que é uma diversidade excepcional. A gente cresce na diversidade. Não tem sentido ter um grupo que pense o tempo todo igual a você. Inclusive na diversidade de atuação. Quando nós ouvimos quem está na saúde, quando nós ouvimos quem está no setor de transportes, isso também ajuda e trabalha muito. Quem lê um pouquinho sobre cérebro, sobre desenvolvimento, percebe e sabe que isso realmente ajuda muito. E o módulo de Harvard, ele é excepcional.
uma das melhores experiências, uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive foi exatamente em Harvard. Mas assim, no momento certo. Então, depois de um certo período do MLG, depois de um período de ambientação com a turma, e aí você vai para essa oportunidade magnífica, que é de estudar em uma escola, em uma universidade de excelência como é Harvard. Então é isso, gente. Obrigada e obrigada pela paciência de me ouvir.